Bem-vindos ao curso Iniciando na Área Jurídica. Meu nome é Alessandra Guedes e nesse módulo eu vou falar sobre atendimento jurídico ao cliente. O objetivo do curso não é esgotar o assunto, mas é trazer algumas orientações práticas para que o advogado ou advogada iniciante consiga realizar os primeiros atendimentos com mais tranquilidade e com mais segurança. Bom, para começar, eu já vou compartilhar com vocês aqui a tela do nosso curso. Antes, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Então, eu sou advogada, eu me formei em 2004, eu atuo na área previdenciária há mais de 16 anos, eu sou certificada em conciliação e mediação pelo CNJ e sou também coautora em algumas obras jurídicas coletivas. O que nós veremos nesse módulo? Nós vamos ver três pilares básicos do atendimento jurídico: o que fazer no primeiro contato com o cliente, o direcionamento desse atendimento, o atendimento em si e documentos básicos e indispensáveis para solicitar no atendimento. Com relação aos três pilares básicos, nós temos a apresentação, o conhecimento jurídico e a técnica e a escuta ativa. A apresentação do profissional, ela começa desde o primeiro contato e ela impacta a percepção do cliente quanto a esse profissional de forma positiva ou negativa. Por quê? Porque a apresentação, ela já começa desde a da ligação, desde a mensagem do WhatsApp, a forma como você fala com o seu cliente, a sua comunicação com o cliente, impacta essa o cliente nessa questão do gerar a confiança no profissional. Então, a sua comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser assertiva, o cliente precisa entender a sua comunicação. Mas a apresentação, ela também envolve a forma como você se veste. Afinal de contas, você não vai atender o seu cliente, né, não vai se apresentar ali no atendimento, seja presencial ou online, de bermuda e camiseta. Você vai se vestir adequadamente para fazer o atendimento daquele cliente. O que impacta também? O escritório, né, a sua mesa organizada, o seu ambiente de trabalho limpo, organizado, né? Então, são fatores que influenciam o atendimento ao cliente. Temos também o conhecimento jurídico e o conhecimento técnico. Quando o cliente procura um profissional, quando ele procura um advogado, ele busca um profissional capacitado para apresentar uma solução jurídica para ele, para aquela situação que ele trouxe. Então, assim, o profissional, ele precisa demonstrar a habilidade de entregar resultados para esse cliente, ele precisa demonstrar o conhecimento dele, a técnica jurídica, e para isso o profissional precisa investir em qualificação. É um profissional que precisa se manter atualizado. Então, isso são fatores que vão ali influenciar. Você precisa estar preparado para o atendimento daquele cliente, e para você estar preparado, não existe outro caminho. É preciso estudo, é preciso atualização, certo? E isso é feito através de cursos, de palestras, participação em palestras, e esse assunto, inclusive, já foi tratado no primeiro módulo. Então, nós vamos adquirir, vamos ter o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico, a partir de muito estudo, e a parte técnica é no dia a dia, é no atendimento, é no exercício da advocacia que nós vamos adquirindo essa técnica jurídica. Mas, Alessandra, só isso basta? A apresentação do meu escritório limpo, organizado, a decoração do meu escritório, o meu conhecimento jurídico, o meu conhecimento técnico? Não, não basta só isso. Cada vez mais está sendo exigido dos profissionais uma escuta ativa. E o que é a escuta ativa? A escuta ativa é uma habilidade de comunicação e consiste em saber ouvir. E o que é o saber ouvir? É ouvir atentamente. É aquela a escuta não é ouvir, entrar por um lado e sair pelo outro. É ouvir atentamente aquele cliente. É demonstrar atenção, é demonstrar interesse pelo que o cliente está falando, é demonstrar compreensão para aquilo que o cliente está trazendo para você. E é também a prática do exercício de empatia. É se colocar no lugar daquele cliente, entender a dor daquele cliente, identificar a necessidade daquele cliente, para que você possa apresentar para a solução jurídica mais adequada possível para aquela situação. Mas quando eu falo em ouvir atentamente, não significa que você vai deixar o cliente dominar o atendimento. O cliente vai falar, ele vai trazer a situação ou o problema dele, mas é você que direciona o atendimento. É você que conduz aquele atendimento com as perguntas apropriadas para aquela situação. E quando eu falo de exercício de empatia, o exercício de se colocar no lugar do outro, não significa que você precisa tomar as dores do cliente. Você não vai tomar as dores do cliente. Você vai se colocar no lugar do cliente para entender a dor dele,
identificar a necessidade dele e então adotar a medida jurídica adequada possível para aquela situação. E por que a medida jurídica mais adequada possível? Porque nem sempre a resolução daquele problema, a medida jurídica, vai ser uma ação judicial. Pode ser que seja uma situação que você consiga resolver na via administrativa, pode ser uma situação que você consiga resolver através de um acordo. Então, a escutativa, ela é muito importante para isso. Além de você prestar um atendimento humanizado, você vai conseguir adotar a solução jurídica mais adequada possível para aquela situação. Com relação ao primeiro contato com o cliente, geralmente o cliente ele não vai bater na porta do seu escritório. Esse cliente geralmente ele vem por uma indicação de um parente, de um amigo. E então esse cliente ele faz um contato com você. O mais usual tem sido o contato por WhatsApp. Né, com essa nova mudança, a mudança de comunicação que nós tivemos, geralmente esses contatos eles são feitos por WhatsApp, uma ligação no telefone celular. Redes sociais também têm sido um meio de comunicação, de prospecção de clientes. Esses clientes costumam mandar ali um direct, né, para fazer o contato com o advogado. E-mail também. Então, esse primeiro contato, esse cliente vai te procurar por um desses meios. Feito esse primeiro contato, o que o advogado deve fazer, o que o profissional deve fazer? Primeiro, você não vai. A primeira preocupação, a primeira insegurança que vem é o que eu vou falar para esse cliente que vai aparecer. Então, nesse primeiro contato, uma orientação é já fazer o acolhimento daquele cliente, recepcionar aquele cliente, agradecer o contato, já solicitar ali o nome, o melhor meio de contato daquele cliente, e então você já solicita uma antecipação do problema. Você já pergunta para o cliente qual que é a dor dele, qual que é o problema dele. E muitas vezes o próprio cliente já fala, doutor, tal pessoa me indicou o doutor e eu tenho um problema assim, um problema dessa forma. Então, geralmente, ele já fala. Se o cliente não antecipar, você faça essa solicitação, peça para que ele antecipe o assunto. E por quê? Porque a partir daí, você vai direcionar o atendimento. Você se comunica ali com o cliente, agradece o atendimento e você diz para ele: olha, eu entendi o problema do senhor ou da senhora, mas para fazer um atendimento adequado, eu preciso agendar um atendimento para o senhor e para a senhora. E aí você faz um agendamento de atendimento para 3, 4 ou 5 dias, aí é você que vai avaliar quantos dias você precisa. E já com essa informação do que o cliente precisa, você vai sentar e vai estudar aquele caso, aquela situação. Porque feito o estudo, no primeiro atendimento, você já vai conseguir demonstrar ali mais segurança para poder fazer aquele atendimento. Você já vai saber direcionar as perguntas que o cliente te fizer, as perguntas que o cliente te fizer, você vai conseguir dar aquelas respostas para o cliente. Você vai ter mais segurança para fazer esse atendimento. E a partir daí, então, você vai direcionar. É uma consulta que esse cliente precisa? Ele precisa de informações, mas para isso é uma consulta que eu preciso prestar? É uma entrevista, porque esse cliente já veio, ele precisa realmente ali entrar com a ação, então já tem que colher as informações necessárias para entrar com essa ação. Esse cliente precisa de uma análise de documentos, você vai direcionar esse atendimento, seja para uma consulta, uma entrevista, uma análise de documentos, um parecer, mas para isso você consegue ganhar um tempo ali, você agenda esse atendimento para dali alguns dias, não precisa fornecer essa resposta de imediato para o cliente, até mesmo porque quando a gente está começando, a gente fica inseguro, não sabe de que forma responder para o cliente, né? A gente tem esse medo, essa insegurança. Com relação ao atendimento em si, a consulta ou atendimento mesmo, seja ele presencial ou online, esse é o momento em que o profissional ele vai ter de fato o contato com o cliente. É nesse momento que nós vamos aplicar as habilidades lá dos pilares do atendimento, para demonstrar nossa capacidade jurídica, capacidade técnica e gerar a confiança no cliente para o fechamento do contrato de honorários. Então, é nesse primeiro atendimento, nessa consulta, quando o cliente chega, você agendou e esse cliente chega para o atendimento, que você faz aquele acolhimento, aquele aperto de mão, aquele olho no olho, aquele convite para que o cliente se sente, e ali começa o atendimento, é que você vai ter esse contato e você vai poder demonstrar a sua capacidade técnica de acordo com tudo aquilo que você estudou, de acordo com tudo aquilo que você se preparou para aquele atendimento.
Mas então, o que que eu preciso fazer no atendimento, Alessandra? Eu tenho esse receio, o que que eu preciso fazer? Primeiro, é o acolhimento que eu acabei de falar. É o recepcionar o cliente lá no seu escritório, é o aperto de mão, é o olho no olho, é aquele cliente que senta na sua frente e você começa aquele atendimento, você faz aquele acolhimento para que o cliente também se sinta à vontade, bem recebido. Feito isso, é importante que você tenha na sua mesa de atendimento, aquela sua mesa que vai estar organizada, vai estar limpa, você tenha uma ficha de atendimento ou uma ficha de cadastro, e um formulário de entrevista, porque ali você vai coletar as informações necessárias daquele cliente, como nome, endereço, data de nascimento, os meios de contato daquele cliente, e é ali que você vai fazer as anotações com relação àquele caso do cliente. Você vai conduzindo a entrevista, vai fazendo as perguntas, ele vai te trazendo as respostas e você vai fazendo as anotações necessárias nessa ficha de atendimento e nesse formulário de entrevista. E o formulário de entrevista, ele é importante até para que no final da entrevista você colha a assinatura do cliente naquele formulário, até mesmo para se resguardar de uma eventual responsabilidade, porque afinal de contas você vai entrar com a ação ou você vai solucionar aquela situação de acordo com as informações que o cliente te trouxe. Então, a ficha de atendimento e o formulário de entrevista ele é importante para isso também, não só para o controle, mas para eventual questão de responsabilidade. E é nesse momento que você faz as anotações necessárias, e olha só, e é nesse momento que você vai praticar a escutativa, que você vai ouvir atentamente o seu cliente, você vai demonstrar interesse pelo que ele está falando, vai prestar atenção, vai praticar o exercício ali de empatia para identificar a dor do seu cliente, a necessidade dele e adotar a solução jurídica mais adequada possível que nós vimos lá no início. Feito isso, você não vai já apresentar a solução jurídica para o cliente. Você vai dizer para ele que você entendeu tudo que ele trouxe para você, toda a situação dele, e aí, a partir desse momento que você vai iniciar as tratativas para o fechamento do seu contrato de honorários, que é o tema, inclusive, do próximo módulo. Então, se houver o fechamento do contrato de honorários, aí você apresenta a solução jurídica para esse cliente. Então, você não vai apresentar a solução jurídica antes do fechamento do contrato. A solução, você vai prestar todo o atendimento, você vai informar para o cliente qual que é a sua forma de trabalho. Ocorrendo o fechamento do contrato de honorários, é aí então que você vai apresentar a solução jurídica para o seu cliente. E com essa dinâmica, essa forma de atendimento, você já vai conquistando a confiança do cliente, desde lá do começo, do primeiro contato, até essa fase que é o fechamento do contrato de honorários. Mas, Alessandra, e os documentos? Que documentos que eu vou solicitar? O que que eu peço? Eu não tenho noção do que solicitar nesse primeiro atendimento. Documentos pessoais são documentos básicos. Você precisa juntar esses documentos numa ação judicial. RG, CPF, certidão de nascimento, se for casado, da certidão de casamento. O que que eu preciso também? Procuração, porque você não pode demandar em juízo em nome próprio, você precisa ali da procuração do cliente, né? Precisa se habilitar. Se for um caso de justiça gratuita, você precisa colher a assinatura do seu cliente também numa declaração de que ele necessita da justiça gratuita. E para comprovar a justiça gratuita, o que que eu preciso juntar? Se o seu cliente trabalha com registro em carteira, você precisa apresentar a carteira de trabalho, o comprovante de renda dele, que pode ser um holerite. Se ele não tem o comprovante de renda, se ele não é registrado, o imposto de renda. Se esse cliente é muito comum hoje, nós temos também muitos microempreendedores, solicite ali o certificado de microempreendedor do seu cliente. Eles também fazem declaração de imposto de renda. Então, são documentos que você comprova a necessidade daquele cliente da justiça gratuita. E também o contrato de honorários. Você prestou todo aquele atendimento, o contrato de honorários é um documento extremamente importante para você, advogado, precisa ter essa garantia, precisa fazer esse contrato de honorários. Uma dúvida que surge muito também é com relação aos documentos específicos para a ação. Não dá para esgotar aqui nesse módulo cada documento que seria necessário para cada tipo de ação. São inúmeros documentos. Então, qual que é a orientação? O que você vai discutir naquela ação? Qual documento você comprova aquilo que você está alegando, seja numa inicial ou seja numa contestação? É esse documento que você precisa juntar. Então, por exemplo, numa ação de exoneração de alimentos, o que que você precisa juntar para comprovar a filiação? A certidão de nascimento.
O que você precisa comprovar que aquele filho ou aquela filha atingiu a maioridade? A certidão de nascimento. Aquele cliente já, aquele filho já atingiu a maioridade e o pai precisa fazer a exoneração de alimento. Numa ação de alimentos, por exemplo, o que você precisa para fazer a solicitação da ação do pedido de alimentos? A certidão de nascimento do filho. Então, se você está discutindo um contrato, o que comprova aquela relação jurídica? O contrato. Então, você precisa juntar um contrato. Estou discutindo parcelas que o cliente está sendo demandado, está sendo cobrado por parcelas que já foram pagas. O que você junta? O contrato e as parcelas pagas naquele caso, daquele cliente. Então, a orientação é, quando você estiver montando a sua ação, estiver fazendo o atendimento, o que você vai precisar solicitar desse cliente, a orientação é: o que comprova isso daqui? O que comprova que o meu cliente está alegando? Qual é o documento que comprova essa situação? Então, são esses documentos que você vai solicitar. E na prática, no dia a dia, no exercício da advocacia, você vai desenvolvendo essa técnica, essa habilidade de solicitar esses documentos. Então, como eu disse, o curso é um curso que busca trazer alguns aspectos práticos para o início de atendimento, para trazer um pouco de segurança nesse primeiro atendimento. Então, era isso que eu tenho para tratar aqui, mas eu gostaria de deixar uma frase, que para além do conhecimento jurídico, o cliente, ele busca um profissional que faça a diferença e que traga resultados. E eu acrescento, cada vez mais os clientes estão buscando um atendimento humanizado. Então, é muito importante que no atendimento vocês tenham, sim, o conhecimento jurídico, a técnica, mas é preciso também um atendimento humanizado, com exercício de empatia e de escuta ativa. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma nesse curso e vejo vocês na próxima. Muito obrigada.